Hoje estamos olhando para os dons do Espírito Santo, e quando falamos sobre os dons do Espírito Santo, vamos nos preocuparmos com as 9 manifestações do Espírito Santo que estão em 1 Coríntios 12. Aqui, quando falamos sobre as 9 manifestações do Espírito Santo, o que estamos vendo é o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 12 do versículo 3. Se você começar a ler do versículo 1, ele fala sobre: Não quero que você seja espiritualmente ignorante dos dons do Espírito Santo. Mas falar sobre diversidades de operações, administrações e dons do Pai, do Senhor Jesus e o Espírito Santo. E então ele disse: todas estas coisas, é um Espírito. Então ele passou a falar sobre o que queremos ver agora. Ele disse: a manifestação do Espírito Santo é. Você deve se lembrar que a manifestação é a palavra grega para panerosis. Significa aparência ou melhor, não, significa visível. Ok, visível, tornando visível. Então, essas são as operações do Espírito Santo. Através de um crente. Tudo bem, e quando essas coisas acontecem, diz que o Espírito Santo está se fazendo visível. Você está comigo? Em outras palavras, ela está tornando sua presença tangível. E há 9 deles. A Escritura nos diz que é para lucrar semana estas 9 manifestações são dadas a nós, ao corpo de Cristo, para lucrar. No sentido de ser uma bênção para outra pessoa. Mais uma vez, ainda pode ser uma bênção para você, ok? Mas é para ser uma bênção para alguém. Paulo começou a enumerá-los e a falar sobre eles, essas 9 operações do Espírito Santo, manifestações do Espírito. Bem, se você ainda diz operações do Espírito Santo através da vida de um crente, elas são palavra de sabedoria, da versão King James tem isso. Dessa maneira. Palavra de sabedoria. E número 1, você tem a palavra de conhecimento. Número 2, você tem o discernimento de espíritos. Número 3, então. Você tem profecia, você tem diversos tipos de línguas e você tem interpretação de línguas. O que estamos vendo é o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 12. Se você começar a olhar para isso no versículo 8, mas a manifestação do Espírito é dada a todos. Homem para lucrar semana como eu disse, a manifestação aqui é fanerose. A palavra fanerose é tornar visível, exibição, expressão. Então há 9 manifestações do Espírito Santo, 9 delas. Algumas pessoas dizem que há muitos dons do Espírito Santo. Mas tudo bem, mas nós preocuparmos com isso. Ok, então temos 9 manifestações do Espírito Santo. É chamado de manifestação, em outras palavras. Esta é a operação pela qual ela se torna visível para que saibamos e apreciemos que ela está em nossa névoa. É como tornar-se tangível. E geralmente é para abençoar o corpo de Cristo ou até mesmo abençoar os incrédulos, conforme o caso. Esses 9 podem ser ainda categorizados em 3 apenas para agrupá-lo para esse propósito, não necessariamente porque a Bíblia não categorizou. Dessa forma, mas é apenas para aprender e provavelmente melhor entendê-lo. Então nós os categorizamos em dons reveladores. E dons vocais reveladores. E então você tem o que chamamos de dons de poder. Esses
São três categorias. Você tem revelador, você tem vocal, você tem dons de poder. Estas são três categorias. Número 1. Os dons reveladores incluirão a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Ok, o segundo é vocal e o vocal incluirá a profecia. Diversos tipos de línguas e interpretação de línguas. E dons de poder incluirão dons de cura, dom de fé e operação de milagres. Vamos. Dar uma pequena definição deles. Explicação de cada um deles. Quando você chega à palavra de sabedoria, o que exatamente é? É Deus impactando você. Uma porção de sua sabedoria em um momento para a solução. Para a resolução de um problema. Então o Espírito de Deus transmite ao seu espírito a sabedoria sobrenatural de Deus naquele momento. Não é necessariamente o que você carrega e vai. O que chamamos de espírito de sabedoria em Isaías 11, mas não é este. Às vezes na igreja. É confuso. Eles falam sobre Isaías 11 como os dons do Espírito. Não, isso é o espírito de sabedoria, não é dom. Não são manifestações de o Espírito de Deus, do Espírito como Paulo capturou em 1 Coríntios 12. Então você encontra pessoas. Digo o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento. Não, isso é diferente. Isso é bem diferente. É uma operação diferente. E alguns também dizem que o fruto de o espírito, caráter, delicadeza. Não, todos esses são frutas. Eles não são a manifestação do Espírito Santo que chamamos de panerosis. Ele se faz visível. E a maioria desses dons geralmente opera de acordo com as circunstâncias e conforme a vontade do Espírito Santo. Então, palavra de a sabedoria é, na verdade, a transmissão sobrenatural. É Deus transmitindo a você. Ok, lembre-se aqui que o Espírito Santo é Deus. Então é o Espírito Santo transmitindo para você a porção da sabedoria de Deus para resolver um problema que está à mão. Então a situação atual. Então Deus dá para você sabedoria naquele momento para lidar com aquela situação. Tudo bem, você está aí? Basicamente é isso. Então exemplo, deixe-me dar-lhe um exemplo disso na Escritura. Então no Evangelho de Mateus 17 do versículo 25, você encontra uma história interessante. De Pedro vindo a Jesus e pedindo por que lhes taxam. Pessoal, conversei com ela e disse que vocês não pagaram o imposto. Então ele foi ao senhor e o senhor lhe disse claramente venha Quen. O rei cobra impostos dos filhos ou estranhos. Ele disse não, então Jesus foi isento, mas, no entanto, em outros para não ofender ninguém. Apenas vai ao mar, lança o anzol, o que vier primeiro. Abra a boca. Você receberá dinheiro e de lá pagará o seu e o meu. O que é isso? Palavra de sabedoria. Essa coisa é uma operação da palavra de sabedoria. Porque sabedoria é resolver problemas e é uma maneira de agir. Uma coisa que dá origem a uma solução, que traz uma solução. Portanto, é Deus transmitindo a você sobrenaturalmente uma porção de sua sabedoria. No momento para a solução. Então esta é uma parte sobrenatural, ok, disso. Então quando você fala sobre palavra de conhecimento também é Deus transmitindo a você o conhecimento sobrenatural das pessoas.
ou coisas que lidam com informações superficiais que Deus lhe concede sobre as pessoas agora ou no passado. Ok, concedendo-lhe sobrenaturalmente tais informações sobre as pessoas, sobre um lugar sobre pessoas, um lugar, seja o que for, sobrenaturalmente concedeu isso a você. A porção de conhecimento de Deus dada a você é, sem que você saiba, ou tenha tal informação por qualquer meio natural. Ok, então isso é palavra de conhecimento. Em outras palavras, você vê alguém e começa a falar com essa pessoa ou talvez em uma reunião e essas palavras vêm e você diz à pessoa e diz, venha, é isso que estou vendo. Ou é isso que ouço sobre as coisas de fulano, não aconteceu? E a pessoa disse sim, algo assim. Eles dizem que sim, algo assim. E eles confirmam, e não há como você saberia de tais coisas, ou de maneira nenhuma eles lhe contaram. Ninguém. Isso é palavra de conhecimento. Então Deus concede isso a você. O terceiro. A categoria dos dons reveladores é o discernimento de espíritos. Agora, o dom de discernimento de espíritos é assim, tem um ministro próprio, pode ser bem profundo. Mas deixe-me mantê-lo simples. É uma habilidade sobrenatural concedida a você pelo Espírito Santo, para conhecer a fonte das coisas. Bom ou ruim nesse sentido, saber se uma ação de outra pessoa é do Espírito Santo, é de Deus ou é de Satanás. As pessoas podem profetizar, mas pode não ser de Deus, supostamente profetizado. E também permite que você veja no reino do Espírito, para que possais dizer se isso é de Deus ou do diabo, o sobrenatural, dom de discernimento de espíritos, que realmente permite que você saiba se isso é bom, do bom Deus ou do mal. E permite que você veja o reino espiritualismo. Dons vocais, que é profecia, diversos tipos de línguas e interpretação de línguas. Estes são dons vocais, profecia, diversos. Tipos de línguas e interpretação de línguas. Profecia, você sabe, é um presente muito bonito, o uso indevido pode causar muitos problemas. Não estamos estudando profecia. Per-se porque é um assunto que pode ser estudado por conta própria e é bastante profundo e poderoso porque onde vemos muitas pessoas afirmarem que são profetas e não são, ou talvez seja o início da jornada profética, o chamado profético. Mas a verdade é que muitas vezes muitas pessoas operam dentro da palavra do conhecimento. E eles são chamados de profetas. Não tão. Profecia é, na verdade, Deus declarando sua mente através de você a respeito de qualquer pessoa, grupo ou pessoa, ou lugar. Agora ou para o futuro. Se Deus fala sobre agora, ela está simplesmente declarando sua mente para agora e é sobre mudar a situação, mudar as coisas. Se Deus também declara sua mente a você sobre o futuro. É o que nós chame preditivo para contar porque desta vez agora, Deus está falando com você sobre o que vai acontecer no futuro que não aconteceu. É. Muitas vezes pode não ter nenhuma pista ou qualquer coisa no terreno que sugira que isso possa acontecer, mas certamente vem. Então, a profecia trata do futuro e agora também, talvez se Deus quiser mudar as situações agora, Ele pode falar agora. E isso muda tudo imediatamente. Então isso é profecia. Ok,
Então é Deus declarando sua mente através de você agora ou para o futuro. Isso é que é profecia. Outra coisa que direi sobre a operação da profecia é que ela pode ser pronunciada. Pode ser mais um enunciado. Isto pode ser também disso que falamos, operando dentro da unção do vidente, o dom do vidente, ou seja, visionário. Então você é vendo as coisas e o que você vê, você está descrevendo, você está contando. E nesse sentido, você vê a profecia operando dentro de você. Conhecer. Você sabe que o dentro desse quadro funciona, por assim dizer, mas também há momentos que você não está vendo, mas está apenas vindo, fluindo através de você desde sua barriga subindo e saindo e então, nesse ponto, Deus está apenas falando, o que geralmente é chamado de Nabir. Você conhece a questão da profecia, declarações, você estava apenas dizendo coisas, mas quando você lê o livro de Jeremias, a palavra do Senhor veio a mim e o Senhor disse, diz o Senhor e o Senhor disse, é apenas uma declaração. Mas quando você lê o livro de Tiago e Ezequiel me levou e eu vivo e você sabe, Zacarias falou sobre um anjo me levou e estamos olhando, foi uma conversa acontecendo no reino do Espírito e pelo que aconteceu lá, ela está escrevendo o que é alívio nas esferas do Espírito. Assim, a profecia pode operar dentro desses dois, por assim dizer, expressão, também pode operar visionário e, nesse caso, seria em conjunto com o discernimento do espírito. Bem, diversidade de línguas. É claro que uma é bastante comum e em toda parte na igreja hoje capítulo de Atos dos Apóstolos. 2 A primeira vez que aconteceu mas Jesus falou sobre isso, Marcos 16, 17, estes sinais seguirão os que crerem. O segundo sinal. Existe que você deve falar em novas línguas e línguas não é linguagem humana, não é linguagem aprendida, pode ser humana mas não é aprendido. Portanto, as línguas podem ser uma linguagem sobrenatural que Deus transmite, por exemplo, latim para você ou swahili para você. E quando isso acontece Deus quer usar você para falar com alguém que entende swahili. Muitas vezes é assim que acontece. Mas na maioria das vezes o que é mais comum é o que chamamos linguagem de oração que o Senhor lhe dá e parece tagarelar e balbuciar todos os tipos de coisas. Isso não faz sentido para ninguém. Mas faz sentido para Deus. 1 Coríntios 14 versículo 2 diz que você está falando com Deus, você não está falando com homens e os homens não te entendem. Bem, novamente, não era para eles porque conversa não era entre você e os homens se fosse assim, então vocês podem falar em seu dialeto local, mas você é, falando com Deus e Deus é Espírito. Ok, então é um tipo diferente de linguagem transmitida a você para falar com Deus. E como eu disse 1 Coríntios 14, versículo 2, entenda, mesmo você mesmo pode não entender, mas a Bíblia diz no Espírito que você está falando mistérios a Deus. A palavra mistérios existe mysterion. Em grego que significa segredos reservados aos iniciados, ou seja, a família. Tudo bem, então é quando falamos sobre diversidade de línguas e pode ser muito diverso em muitos, lembre-se que eu disse, Deus pode transmitir a você a linguagem sobrenatural do Espírito. Isto também pode transmitir a você a linguagem humana que não foi aprendida. Você não aprendeu e não precisa aprendê-la. Só vem porque Ele quer usar para falar para as pessoas e fazer o que Ele quer fazer. Pode ir, pode ficar, mas muitas vezes, na maioria das vezes simplesmente vai porque é necessário no momento. E é isso. E então o outro é a interpretação de línguas. Primeiro eu gostaria de dizer desta forma. Na interpretação de línguas não é tradução, é interpretação. Em outras palavras, aquilo que foi falado sobrenaturalmente, a linguagem do Espírito, você não está interpretando, você está nos dizendo o que realmente aconteceu. Dito em seu idioma local.
Então, por causa disso, você pode ouvir alguém falando em línguas por 10 minutos e toda a pessoa dizer. Em inglês são apenas 2 frases. Não precisa ser assim. Ok, é apenas a interpretação que nos foi dada. Esta interpretação é apenas que você pode tê-la e outra pessoa pode tê-la. Então, em outras palavras, você pode falar em línguas, outra pessoa é interpretada. Você também pode falar e interpretar. Mas geralmente você deve entender que a interpretação geralmente não é quando você está falando, não é o tempo todo. Geralmente é quando Deus quer falar com você. Tudo bem, tudo que você precisava ouvir de Deus, você pode falar em línguas e interpretá-lo. Em outras palavras, Deus responde a você para que você entenda e é isso. O próximo são os que estão sob a categoria dos dons de poder. Primeiro são os dons de cura. Bem curando. Está restaurando a saúde sobrenaturalmente, restaurando o corpo à sua função normal, mas feito de forma sobrenatural. Em outras palavras, não havia nada como tomar drogas e tudo isso. Mas mesmo às vezes, as pessoas usam drogas e a oração fará com que funcione mais rápido. O fato é que o processo de cura está acontecendo e as drogas são energizadas. O ponto aqui é que quando lidamos com drogas curativas é totalmente fora disso. É simplesmente Deus restaurando o corpo para funcionar oralmente sem qualquer meio natural, de ervas naturais da ciência médica e da medicina. E tudo isso, essa é a cura e geralmente o Espírito Santo dá a quem ele quer, assim como qualquer outro dom. E se há um dom que é tão necessário, eu acho. É necessário este momento e este período da nossa história com a questão do coronavírus e todo tipo de bobagem acontecendo. Precisamos de um dom de cura para operar na igreja. Você sabe, saúde. Cuidado, isso é um setor de saúde. Você sabe, aqueles que Deus chamou para médicos e enfermeiras sobrenaturais e coisas como isso, para que possam cuidar das pessoas. E então geralmente é dado a algumas pessoas, pode operar através da imposição dela. Mãos, falando em palavras e até mesmo através de um pano. Você pode colocar as mãos em um pano e as pessoas pegam e dão para as pessoas e elas colocam sobre elas ficam curadas. Tudo bem. Então, nós vimos isso, porque o poder de cura é tangível, pode ser muito tangível. E assim pode ser transferido através de materiais. O outro é um dom de fé. Este é um presente muito original e peculiar. Você sabe, não é o dom da fé que pode fazer muitas coisas. Você sabe, isso causa milagre, cura e muita coisa para acontecer. É Deus sobrenaturalmente transmitindo sua fé a você no momento para qualquer coisa que ela precise. Para que isso aconteça, você sabe, você tem aquela fé que este assunto está resolvido. Ele vem, eu já vi isso acontecer na minha vida também. O último. Uma é a operação de milagres. Operação de milagres. Observe que está entre todos os outros dons, é chamada, é dito, operação de milagres. Você faz isso, você faz milagres, você tem que saber como fazer isso. Você tem que entender os princípios e as percepções, a revelação que o ajudará a operar. Isto. Mas você sabe, é como se Deus permitisse que você fizesse parceria com Ele para operar em seu grande poder, para efetuar mudanças na Terra de uma maneira dramática. Existem milagres de cura. Existem milagres naturais, quando quero dizer natural com a natureza, existem. São milagres de cura. Existem milagres que têm a ver com a vida e tantas coisas, abrange tudo,
mas basicamente, geralmente é de natureza dramática, muito dramática, muito dramática. A velocidade é incrível. É instantâneo, é. Às vezes curando o que foi declarado incurável. São coisas que incomodam no milagre. Tem doenças que são consideradas definitivas. Nada pode. Acontece de novo e pelo toque do Espírito Santo e volta, ressuscitando os mortos. Assim, a operação de milagres pode ser a multiplicação de os pães. Isso é um milagre. O trabalho no mar. Isso é um milagre. Certo, a ressurreição dos mortos é um milagre. Para o homem no Evangelho de João capítulo 9, que nem tem olhos e todas essas coisas são milagres e se houver alguma habilidade que o cristianismo precisa agora é daqueles que operam neste dom, dons de profecia muito claros dentro do profético, milagres e curas porque nosso mundo é um mundo moribundo, o mundo está confuso. Precisamos de pessoas que tenham certeza do que têm e que possam demonstrar o poder sobrenatural de Deus. Você sabe de forma consistente. Para que o mundo saiba que Jesus vive e é rei. Isso é verdade. Vivemos no mundo de hoje, que está confuso e no mundo que sabe quando você fala das coisas de Deus, você tem que demonstrar. Caso contrário, a religião perdeu sua relevância. Agora, para que propósitos esses dons são dados a alguém simples, muito simples, para lucrar com os outros? Deus concede esses dons a você para beneficiar os outros, para ajudar outras pessoas, para ser uma bênção para pessoas. Você está aí? É por isso que Deus os manifesta porque se você vê um enfermo, passando por dor e aquela compaixão surge no seu coração e você sente a dor dela, você só quer ter aquela pessoa porque é terrível. A doença nunca é boa. Nem nenhuma dessas coisas. Então, número 2, é também para ser uma bênção para você, porque com as línguas você pode se comunicar, a interpretação de línguas, ouvir a direção de Deus, a sabedoria pode vir até você e você é capaz de resolver problemas e novamente na tomada de decisão adequada, porque se você puder discernir, poderá. Você não comete erros nem mesmo nas coisas de negócios, se você puder ter o discernimento adequado. Alguns fatos sobre os dons do Espírito Santo para os quais gostaria de chamar sua atenção. Número 1, não é seu. Manifestação, mas o manifesto do Espírito Santo, porque precisamos ter em mente que esta é a manifestação do Espírito Santo, para que não pensemos que é a nossa manifestação e quando essas coisas vêm geralmente quando elas começam a se manifestar em grau elevado, em grau maior porque você percebe que é apenas a manifestação do Espírito Santo, manifestar qualquer um destes dons segundo a sua vontade, como quer, quando quer, onde quer, o que quer fazer. Você sabe, ele pode manifestar qualquer um dos 9 deles. Muitas pessoas disseram bem, você tem o dom disso, você tem o dom daquilo. O que acontece é que qualquer um desses dons que você aprimora, sabe, por assim dizer, ceder, amar e praticar, você basicamente se aperfeiçoa nessa área. Bem, ainda há outras coisas que o Espírito Santo pode decidir não fazer. Pode decidir fazer o que bem entender. Número 2, é o Espírito Santo quem escolhe o vaso, com quem quer trabalhar ou quer manifestar certos dons. Se tu vais de volta ao 1 Coríntios 12 no final daquele versículo 9, ele diz que ele dá presentes, eles são distribuídos como ele quiser. Portanto, não como nós, mas como ele deseja, porque muitas vezes você pode querer trabalhar em milagres ou profecias, mas geralmente não é assim. Outro ponto importante sobre o Espírito Santo é que ela não é limitada em manifestação. Ele não é limitado. Ele pode escolher fazer este. Ele pode escolher fazer o outro. É o mesmo Espírito Santo. 2 Espíritos Santos. É o mesmo Espírito Santo, a mesma pessoa, mas se expressa através destas operações, nestas operações para reparar corpo danificado das pessoas, uma coisa ou outra. Existe uma regra particular nas Escrituras, onde Paulo disse, converta-se para os dons espirituais. Na verdade, Paulo disse,
Desejo de profetizar, se você não tem um em particular e realmente quer tê-lo. Se você orar e persistir na oração, pedindo ao Espírito Santo, Ele vai dar a você. Uma das maneiras mais fáceis também de começar a ver a operação ou a manifestação do Espírito Santo através sua vida em um certo dom ou de uma certa maneira é por transmissão. O que a transmissão significa é que se eu tiver este dom, a operação do dom profético, eu poderia transmitir a você. O que significa transmissão? Posso compartilhar o que tenho com você colocando as mãos sobre você, ou falando, em sua vida. A partir daquele momento a mesma graça começará a operar em sua vida. Fundamentos para a operação do Espírito Santo. Vou olhar para 2 e talvez 3. Mas primeiro é a fé. Romanos capítulo 12, se começar a ler do versículo 3 a 6. Mas acho que 6, diz, você profetiza de acordo com a medida da fé que lhe foi dada. Você sabe tudo o que fazemos, fazemos por medida. Isso é dado a nós, é de acordo com a medida dada a você que você profetiza, você ministra tudo bem, é fé. A fé é o básico. Tudo o que é de Deus. Tudo o que pertence a Deus. Tudo o que tem a ver com Deus é feito com base na fé. Muito importante, é importante entendermos, tudo sobrenatural. Atividade de Deus. Deus é um espírito, ele não é carne. O que nos conecta a esse reino é a fé. O que nos permite operar nesse reino é a fé. Fé é simplesmente aceitar a palavra de Deus como sua realidade e como tal você age e fala a partir dessa perspectiva, dessa posição. Outro é amar. A Bíblia fala sobre a fé que opera pelo amor. A Bíblia disse que sempre Jesus sentiu compaixão. O leproso aproximou-se dele e disse, se queres. Ele sentiu compaixão, que é um aspecto do amor que na verdade é o amor em ação. Ele sentiu compaixão. Você sabe, quando você vê pessoas doentes, você tipo de ter essa compaixão por eles, você meio que entende o que eles estão passando. Se você não consegue se relacionar com tal coisa, seria difícil para você operar no ministério de cura por deles. Ok, mas quando você tem essa compaixão por essas pessoas estarem sofrendo, você pode sentir a dor delas. Uma vez que isso aconteça, então Deus está prestes a curar. Então o amor se torna um veículo, sabe? Aquele amor de Deus em nossos corações que nos faz ver as pessoas problemáticas. Estão dentro e desejam ser uma bênção, ser uma ajuda a erguê-los. Uma vez que o coração está lá, ele se torna um veículo para Deus andar através, o Espírito Santo para andar através de tais corações. Então, o amor é a base para as operações, seja profecia, qualquer uma dessas coisas. E o outro é santidade. Bem, a santidade não é realmente a base para qualquer dom operar em sua vida, mas a santidade aumenta. Você sabe, leva o presente a um nobre, a uma bela altura. O que isso significa é que agora se tornou um Deus, tipo, mais de Deus. Você reflete tanto o caráter quanto tudo de Deus, então isso o torna bonito, mas pode não ser o básico para a operação do dom.